A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui na igreja e também a todos que estão nos assistindo de casa. Antes de começar, eu queria que os irmãos orassem comigo. Queria fazer uma breve oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pelo Senhor já ter falado ao nosso coração através desses louvores, Senhor. Nesse momento, Jesus, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa me usar, Jesus. Para que nenhuma palavra que saia da minha boca seja minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor, Jesus. Que o Senhor fale que o Senhor fale no meu coração também, Jesus, e fale no coração de cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queria agradecer a essa oportunidade, primeiramente. Eu concordo com a irmã Raquel, toda vez que a gente sobe aqui, por mais que seja várias vezes, dá muito nervoso, mas a gente precisa se conter e fazer o que Deus chamou a gente para fazer. E nos últimos anos eu fiz, né, um propósito com Deus, porque eu tenho um sonho, né, muito grande, e eu tenho morado por esse sonho há muito tempo, e a minha ansiedade está a 1000, porque eu oro para que Deus possa realizar e me dar essa bênção. E aí, semana passada, quando o pastor me chamou para pregar, eu falei, Senhor, um pouco antes dele ter me chamado, eu falei para Deus, já imaginando que eu queria vir já nessa pregação, na próxima vez que eu pregasse, e contar esse testemunho. E eu ensaio esse testemunho porque é uma coisa que eu quero muito e que eu acredito que Deus vai fazer na minha vida. E ainda Deus não fez, mas eu acredito que na próxima vez eu vou estar aqui contando o meu testemunho. E não para falar que eu posso, que eu sou capaz, mas porque tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa louvar a Deus. E a nossa vida precisa ser um testemunho vivo da graça de Deus. Teve testemunhos aqui em que eu me emocionei muito e que foi muito edificante para a minha vida. Então, esse é o papel do testemunho. E semana passada, o pastor Joás falou que não é do jeito que a gente quer, e hoje também foi cantado isso. Não é do jeito que a gente imagina, não é do jeito que a gente quer. E quando a gente só faz as coisas para Deus, quando é do nosso jeito, a gente está completamente errado, a gente não está cumprindo o chamado de Deus. Então, não é a palavra que eu quero falar, não é o meu testemunho, a palavra que eu quero deixar, é a palavra que o Senhor quer deixar para a igreja. E aí, eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar, e Deus falou no meu coração através da EBD e também através do culto. E eu quero falar um pouco sobre tentações, sobre o pecado em si. Porque se tem uma coisa que todo crente passa, ou toda pessoa que começou a caminhada cristã, é pelas tentações. A gente é tentado todos os dias, e o pecado está aí todos os dias para que a gente caia, se a gente não orar e vigiar. E, às vezes, a gente olha para as pessoas que estão aqui, para o pastor, para o grupo de louvor, e acha que essas pessoas são super santas, que não passam por isso. E eu acredito que isso é uma armadilha do inimigo mesmo, colocando isso na nossa cabeça para que a gente se sinta inferior e para que a gente ache que a gente não está no patamar de santidade. Mas a mesma busca que eu estou passando é a mesma busca que cada um aqui também está querendo alcançar, que é a santidade, que está lutando contra o pecado. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, no capítulo 26, e no versículo 41, que diz: Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil é conseguir. É um versículo bem curto, mas eu acho que já fala muita coisa, porque o único jeito da gente poder vencer essas tentações é vigiando e orando, porque a gente não vai deixar de ser tentado. Todos os dias vai vir alguma coisa para tirar a gente da presença de Deus, e a gente precisa estar sempre alerta. Então, o que significa o pecado? Pecado é a transgressão, ou seja, a desobediência dos mandamentos de Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é tudo aquilo, toda vez que a gente desobedece ao Senhor, a gente está pecando.
E o pecado também é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, a gente pensa que a gente fica longe de Deus. A gente vai se afastando dos propósitos de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, tem uma lista nomeando os pecados e as coisas que a natureza humana produz. Então, lá diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, são todas essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia e que cada um aqui está sujeito a cair. Lá em Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Muitas vezes os cristãos acham que só pelo fato da gente estar na igreja, da gente congregar, da gente ter um relacionamento com Deus, a gente é mais digno da graça de Deus. E isso não é verdade. Nós todos estamos no mesmo barco. Desde as pessoas que estão lá fora e que a gente julga, aponta o dedo por inúmeros pecados que são mais visíveis, desde a gente que está aqui e muitas vezes cometemos pecados em segredo. Não é porque o meu pecado não é exposto, não é porque o nosso pecado não está exposto para que as pessoas vejam que a gente não é pecador. Nós precisamos ter a consciência de que todo mundo pecou, todo mundo sem exceção. Não existe todos, menos os cristãos. Todas as pessoas pecaram e, portanto, estão afastadas da gloriosa presença de Deus. O pecado também é distorcer e desviar as normas de Deus. E tem um versículo que eu não anotei a referência, mas diz: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para que a gente possa refletir. Que tipo de evangelho a gente tem pregado? Será que a gente tem distorcido o evangelho de Deus? Eu não estou falando só de palavras, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para um pastor e falar: mas eu não falo heresia. Mas eu não subo no púlpito e fico falando coisas que não fazem sentido, coisas que não condizem com a palavra de Deus. Mas e as suas ações? Porque a gente prega através das nossas ações. As pessoas veem a Cristo, veem a igreja através das nossas ações. Não são sempre através das palavras. E às vezes a gente distorce o evangelho e a palavra de Deus através das nossas próprias ações. Então, que tipo de evangelho nós, como igreja, temos pregado? Como o pecado se estabeleceu no coração do homem? Então, essa história está lá em Gênesis. Eu acho que todo mundo, assim, desde da salinha das crianças, aprende essa história de Adão e Eva. Então, eu vou falar brevemente sobre isso. No princípio, Deus criou um homem com um coração puro, mente clara e capacidade de fazer o bem. Então, não existia toda essa maldade hoje que a gente olha e vê no mundo. O homem era puro, ele tinha o coração puro, ele foi feito para isso, para adorar a Deus e também a imagem e semelhança de Deus. Então, ele ouvia palavras diretamente de Deus e recebia tarefas diretamente dele. Então, era uma coisa que a gente não consegue imaginar. Era como Deus estava muito próximo do homem. Muito, muito próximo. Porque não existia o pecado para afastar. Então, era uma coisa de ouvir as palavras diretamente de Deus. Então, a gente não tem como imaginar, sabe? Deus estando tão perto da gente. Outra coisa também é que o homem não teria que lidar com a morte física, que é uma coisa inevitável hoje em dia. Não tem como reverter isso. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 26, diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, como eu disse, os seres humanos eles foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Porém, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles falharam.
desobedeceram a Deus, comendo a fruta que lhes daria conhecimento do bem e do mal. Então, agora eles não tinham só o conhecimento da parte de Deus, eles também conheciam as coisas malignas. E isso introduziu o pecado no mundo. E se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ver que assim que eles tiveram esse conhecimento, eles perceberam que eles estavam nus. Logo, a malícia surgiu no olhar deles. Então, a partir daquele momento, a gente começou a não ter mais um olhar bom e puro para as coisas. O ser humano começou a ter um olhar malicioso, um olhar maligno. E depois daí, só foi abaixando o nível. A gente só foi pecando mais, se afastando mais de Deus, e as coisas só foram piorando para os seres humanos. E a gente foi se tornando cada vez mais conhecedor desse mal e causando cada vez mais mal para as outras pessoas. Então, toda essa rápida e fácil comunicação com Deus foi se tornando mais difícil, pois o pecado afastou o homem de Deus. Então, se antes Adão e Eva estavam lá e podiam ouvir palavras diretamente de Deus, conviver com Deus, com a presença de Deus viva ali na frente deles, depois de todo esse pecado e de todas essas coisas, a gente não teve mais essa facilidade. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, para que alguém pudesse pedir perdão, tinha que fazer toda uma oferta, era todo um sacrifício. Então, passou a ser uma coisa muito mais complicada para a gente poder se achegar a Deus. Então, aí que Jesus entra na história. Jesus veio para restaurar a aliança de Deus com a humanidade, carregar sobre si toda a condenação que pertencia a nós. Então, todas aquelas coisas que eu falei no começo, todos aqueles pecados, toda essa falha nossa, tudo que Jesus passou, a gente não consegue imaginar, mas Jesus sofreu tanto aqui, irmãos. E tudo isso foi para que a gente pudesse ter vida. Vocês têm noção do amor imenso que Deus tem por nós? De você entregar o seu único filho por um monte de pessoas que pecam, que vão contra o que você acredita. Deus fez isso. A gente tinha tudo para ser condenado. A gente tinha tudo para que Deus olhasse para a gente e falasse, não tem mais jeito. E a última esperança, que era Jesus, Deus abriu mão do seu único filho para que a gente pudesse ter vida, para que a gente não pudesse carregar todas as coisas que Jesus passou. Esse amor é imenso e a gente precisa todos os dias acordar e dar valor para esse amor, porque às vezes a gente sabe que a gente está fazendo, a gente sabe que é errado, a gente sabe que a gente está em pecado e a gente continua e a gente vai em frente, mas a gente não olha que é como se a gente estivesse dando um tapa na cara de Jesus, é como se a gente estivesse olhando todo o sacrifício que Jesus fez e falado que não vale nada para a gente. Quando a gente sabe que a gente está no erro e a gente continua, é isso que a gente está fazendo com esse amor tão grande que Deus tem por nós. Romanos 5, versículo 18, diz, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Jesus nos deu vida, Jesus te deu vida. Quais são as consequências desse pecado? Primeiro, o afastamento de Deus. Então, como eu disse, Deus não se mistura com o pecado. Não tem como você escolher viver uma vida para Deus, escolher viver uma vida com Deus e continuar em pecado, sabendo que aquilo é errado. Não tem como. Ou você vai viver em constante inconstância, porque você vai estar sempre perto de Deus, se sentindo perto de Deus, mas aí você peca, e aí você já se afasta, e aí você nunca vai ter uma constante relação com Deus. Ou tudo aquilo que você acha que é a presença de Deus, na verdade, é uma mera emoção. Porque muitas pessoas confundem a presença de Deus com uma emoção. A presença de Deus não é só chorar, não é só todas essas coisas internas. Às vezes a gente sente a presença de Deus nas coisas pequenas do dia a dia. A gente sente a presença de Deus na nossa casa, com os nossos filhos. Uma das coisas mais fortes que me marca muito é quando eu não preciso necessariamente chorar, mas eu me sinto acolhida.
acolhida pelos braços de Jesus, acolhida quando tudo parece que vai dar errado, os problemas, o medo do futuro e todas essas coisas, e aí eu me sinto abraçada mesmo pelos braços de Jesus. Isso que é a presença de Deus. Não é todos os dias que a gente vai chorar, não é todos os dias que a gente vai sentir aquela presença. Nossa, às vezes a oração vai ser difícil. Às vezes, a leitura da Bíblia não vai ser fácil, mas é como um pastor falou na EBD, se esforce para estar perto de Deus, se esforce para estar perto do Senhor, mesmo que, eu não estou sentindo nada, eu estou com preguiça, eu oro e eu não sinto aquela presença, eu não choro, mas permaneça porque Deus está vendo. E eu já passei experiências que eu estava passando por um momento muito assim de frieza. Eu achava que era frieza, mas na verdade não era. Era só porque eu não estava chorando mais. E aí um dia Deus falou comigo de uma maneira e eu percebi que Deus estava ouvindo as minhas orações. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está. Deus trabalha no silêncio. A gente não percebe, mas Deus está lá fazendo, encaminhando tudo direitinho. Segundo, morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Deus. Então, o pecado, ele trouxe a morte física, que é uma coisa que não tem como reverter isso. Nós vamos morrer, o nosso corpo físico vai morrer. E isso foi uma consequência do pecado. Porém, mesmo que o nosso exterior morra, mesmo que o nosso corpo morra, se cremos em Jesus, nosso espírito viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Porque mesmo que o corpo canse, mesmo que a gente esteja desanimado, se a gente crer, se a gente acreditar, se a gente se esforçar para estar na presença de Deus, o nosso espírito não vai morrer. Porque assim, existe a morte física, que é essa que não tem como reverter, porém, existe a morte espiritual. A gente pode estar vivo fisicamente, mas se a gente continuar pecando, a gente vai morrer espiritualmente. E aí a gente vai se encontrar num lugar onde a gente vai achar que não tem mais volta. Mas Deus vai até o último lugar que a gente menos espera para resgatar. Mas a morte espiritual é muito difícil, muito difícil. 2 Coríntios 4:16 diz: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Em terceiro, escravidão ao diabo. 1 João 3:8 diz: quem continua pecando pertence ao diabo. O pecado, ele nos escraviza, nos faz achar que precisamos daquilo para viver, que somos incapazes de sair disso. Se alguém já passou por um vício, até antes de vir para o Evangelho, até um pouco depois, porque já vi casos de pessoas que se converteram e mesmo assim continuaram por um tempo, sabe que é uma prisão. É um negócio que você pensa que você não vai sair daquilo. Se você não orar, se você não perseverar, se você não confiar, é uma coisa que o inimigo, assim, ele te cerca de uma forma que só Deus para conseguir tirar esse vício. Então, a gente perde o domínio próprio. A gente perde esse negócio de eu não quero fazer. Se torna algo dependente. E outras consequências. A culpa, a humilhação, dificuldade nos relacionamentos, porque existem alguns pecados que dificultam os nossos relacionamentos com outras pessoas. E uma que eu penso que é a pior, que é a falta de sensibilidade e noção do erro. É quando você está errando tanto que você perde a noção do que é certo e o que é errado e você vai e continua naquele pecado. Mas o arrependimento é a saída. O arrependimento não é emoção, é uma mudança de vida. O arrependimento é uma ação. Quando a gente tem certeza que a gente quer se arrepender de verdade, a gente não faz mais. E tem alguns pecados de estimação, que algumas pessoas falam, que são aqueles pecados que a gente não consegue tirar e que a gente acha que não vai fazer diferença se deixar lá. E aí a gente não tem muitas forças para mudar.
E muitas vezes a gente peca e aí a gente chora e fala, Senhor, me perdoa. Mas tem todo aquele negócio, mas aí depois, 3 dias depois, 1 dia depois, 1 semana depois, volta tudo como estava antes. Isso não é arrependimento. Isso pode ser remorso, culpa, mas não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de vida. É quando você escolhe não fazer mais, porque você percebe que aquilo é ruim para a sua vida, que aquilo te afasta de Deus. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Isso está em 1 João 1:9. Então, quando a gente fala que, mesmo que a gente tenha o pecado, quando a gente confessa o pecado para Deus, Deus age na nossa vida, Deus transforma. E não é confessar, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso é uma coisa que a pastora sempre falava para a gente, todo discipulado que a gente fazia. Não fale só, dê nome aos pecados. Apresente certinho e não tenha vergonha, porque Deus vê tudo. Às vezes a gente tem vergonha de Deus, faz alguma coisa errada, e a gente fica com vergonha de falar para Deus, a gente se afasta, mas Deus vê todas as coisas. Então Deus sabe que a gente errou. O nosso erro não surpreende a Deus. Ele quer nos tirar desse lugar. Então a gente precisa confessar. Abandonar o pecado. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28:13. Então a gente precisa abandonar, fugir. Toda vez que a gente sente a vontade de pecar, a gente tem que fugir, pensar em outra coisa, fazer outra coisa, mas não ficar cutucando isso, porque vai ter uma hora que a gente cai. Se a gente ficar cutucando, e aí vai virar uma coisa enorme. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. Se você sabe que você vai pecar, se afasta. Se você sabe que se você for num tal ambiente, você vai pecar, não vai. Não faz, mas eu vou ver só para ver no que dá. Não vai. Se você sabe que vai te afastar de Deus, é melhor não fazer. Quarto, odiar o pecado. Não basta apenas não fazer. Precisamos pedir para que Deus nos dê olhos espirituais e deixemos de normalizar o pecado. Uma das coisas que acontece muito hoje em dia é que as pessoas, no modo geral, falam, Deus é amor, então elas normalizam o pecado. Torna o pecado, que está na Bíblia, que não é certo, uma coisa normal. A gente precisa parar de olhar para as coisas com os olhos humanos e pedir para que Deus nos dê olhos espirituais, para que a gente possa olhar sob a ótica de Deus e não normalizar os nossos erros e os erros dos outros. Não apontar o dedo também, mas exortar em amor. Porque é isso que Jesus fazia. E é isso que Deus espera de nós. Que não exortemos os nossos irmãos apontando o dedo ou julgando, mas exortemos em amor. Porque nós amamos tanto aquela alma que a gente não quer que ela caia em pecado. Então, esse é o nosso papel. Mas para que a gente também não normalize o pecado das outras pessoas e também o nosso pecado. Hebreus 1:9 diz, Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu. O arrependimento não é tristeza, culpa, remorso também, porque a gente fica remoendo aquilo dentro da gente. E, às vezes, não, o arrependimento não é isso. Também não é a tentativa de ser uma boa pessoa. Se os irmãos querem entender mais sobre isso, tem uma aula do discipulado que fala sobre arrependimento. E boa parte das referências eu estudei de lá. Então, tem a apostila e tem várias outras aulas também que são muito edificantes. Eu já fiz o discipulado várias vezes. E todas as vezes que eu faço, Deus fala muito ao meu coração de formas diferentes. Então, mesmo que você já tenha feito uma vez, procure sempre saber mais sobre a Bíblia, porque com certeza você vai aprender muita coisa nova. Então, não é tentativa de ser uma boa pessoa, porque muita gente baseia assim, o cristão em fazer boas ações, fazer doações. E não adianta a gente fazer todas essas coisas se o nosso coração está sujo por dentro, se a gente não ama, se aquilo não é de verdade, porque Deus não olha necessariamente as nossas ações. Ele olha também o que está dentro do nosso coração. E se a gente fizer ações sem ter fé em Deus e sem verdadeiramente fazer aquilo porque nós amamos, porque nós temos compaixão, não adianta nada. Então, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos.
Então, não adianta a gente fazer coisas boas e ter o coração ruim. Também não é praticar religiosidade. Os fariseus, por exemplo, eles oravam, jejuavam, praticavam as leis, mas o coração deles não estava verdadeiramente arrependido. Então, eles se julgavam melhor do que outras pessoas, eles criticavam. E isso não é verdadeiramente amar, porque o pastor estava falando sobre a igreja de Éfeso, eu acho, no domingo, e ele estava falando que Deus teve vários assim, elogios para essa igreja, mas o que era o principal, que era o amor, essa igreja não estava tendo. E o amor é o principal mandamento. Eu sempre falo nisso toda vez que eu falo, porque é algo extremamente importante. Não tem como a gente dizer que a gente ama a Deus se a gente não amar o próximo. E não tem como amar o próximo se a gente não ama a Deus. São coisas completamente ligadas. E mais do que tudo, hoje em dia, a gente precisa demonstrar amor. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito. E se você não se emociona com tantas pessoas morrendo no hospital, se você não tem a empatia de se colocar no lugar de um pai que perdeu um filho, de um filho que perdeu o pai. Eu tenho um amigo, e essa história me emocionou muito. Ele perdeu toda a família dele, pai, mãe e irmã, em menos de um mês para essa doença. E todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro da importância que a gente tem com o próximo, não só com o nosso irmão, mas também como cristãos, em se cuidar, porque isso salva vidas. O pastor já falou várias vezes sobre isso, e teve um tempo que ele reservou para falar sobre isso em uma das pregações, eu acho. Então, é muito importante que nós façamos o nosso papel com o próximo, porque existem pessoas morrendo, e existem pessoas que se dizem cristãs, que não dão a mínima para isso. Eu vi pessoas se dizendo cristãs na rede social, desejando a morte de um ator, porque ele é homossexual. Isso não é o nosso papel. Nós precisamos orar pelas almas. Esquece a religiosidade. Esquece todas essas coisas. O importante é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas da sua casa. Ore para que Deus cuide dos seus familiares, porque eu sei que existem muitos trabalhadores que são honestos, que estão indo trabalhar, e eles precisam muito da nossa oração, porque enfrentar tudo o que está acontecendo para garantir o pão de cada dia não é fácil. Então, ore por essas pessoas. Ore por cura também. Eu já vou terminando já, mas o que fazer quando a tentação vier? Naquele momento que a gente vai pecar, que a gente está, assim, querendo pecar. Primeiro, ore a Deus. Ore a Deus e peça por domínio próprio, para que Deus possa te dar essa capacidade de não fazer, porque você não é dependente disso. Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna livre, livre de todo o pecado, livre de toda a condenação, livre de todas essas coisas ruins que o inimigo coloca, aponta na nossa cara e fala que a gente é. A gente se torna livre de todas essas coisas. Então, isso não pertence mais a você. O pecado não pertence, não é mais para você. Procure versículos que condenem o pecado que você está enfrentando e permita-se ser transformado. Se tem uma coisa que Deus fala, algo que Deus fala no nosso coração, é a palavra de Deus. E quando a gente não lê a Bíblia, nós nos tornamos pessoas até ignorantes, assim, de não conhecer a palavra de Deus. Então, se você está passando por uma tentação, por algo difícil, e você quer mesmo vencer esse pecado, leia a Bíblia, procure versículos que condenem o que você está passando, e Deus vai transformar você através desses versículos. Se apegue nas palavras de amor de Jesus, não no castigo de Deus. Quando a gente está enfrentando um vício, uma tentação, às vezes fica na nossa cabeça, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, porque Deus vai me castigar. Eu não vou fazer porque Deus vai deixar de me abençoar. Eu não vou fazer porque é isso. Esquece todas essas coisas. Nós precisamos focar nas palavras de amor. Eu não vou fazer porque eu sou amada. Eu não vou fazer porque isso não pertence mais a mim. Eu não vou fazer porque Jesus já pagou todo o preço por mim, pela minha vida. Por isso que eu não quero mais. Então, a gente precisa se apegar mais nas palavras de amor que Deus tem para a nossa vida. E, por último, eu queria deixar um versículo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 até o 13, que diz:
Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente está forte, e a gente acha que a gente não precisa orar, que a gente não precisa ler a Bíblia, e quando a gente menos espera, vem o inimigo e a gente cai de novo. Então, que a gente sempre esteja vigiando, orando, para que isso não caia sobre nós mais. Amém? Agradeço a oportunidade.